o lado negro e sombrio do signo de Escorpião, que quase ninguém tem coragem de revelar entre todos os signos do zodíaco. Há um que carrega em sua essência a escuridão mais densa, o silêncio mais inquietante e o magnetismo mais perigoso. Escorpião. Um signo regido por Plutão, o planeta da morte, da transformação e do abismo oculto da alma humana. Falar de Escorpião é invocar o lado mais sombrio do ser. É mergulhar em águas profundas onde nem mesmo a luz ousa penetrar. Escorpianos não são apenas intensos. Eles são abismos ambulantes, portais vivos para segredos que não deveriam ser descobertos. Não se engane com sua aparência controlada ou seu olhar distante. Dentro de cada escorpiano existe um vulcão em silêncio, uma tempestade em repouso. E quando esse vulcão desperta, o mundo ao redor queima. O lado negro de Escorpião começa com sua mente, extremamente analítica, desconfiada e sempre atenta. A mente escorpiana é como a de um predador noturno. Eles observam, eles estudam, eles esperam. Nunca fazem movimentos impulsivos sem antes calcular cada detalhe, cada possibilidade, cada desfecho. E quando decidem agir, já é tarde demais para a vítima. O escorpiano nunca esquece, nunca perdoa de verdade. Pode até sorrir, fingir, disfarçar, mas lá no fundo, ele está alimentando sua sede de justiça, ou pior, de vingança. A vingança de um escorpiano é fria, silenciosa e devastadora. Ele não age no calor do momento. Ele age quando você menos espera, quando você já se esqueceu do que fez. Ele não quer apenas que você sofra. Ele quer que você entenda o motivo da dor, que sinta o mesmo vazio que causou nele. E tudo isso com uma calma perturbadora. Porque Escorpião não precisa levantar a voz para aterrorizar. Um olhar basta. Escorpianos são mestres em manipulação emocional. Sabem exatamente onde tocar para te fazer duvidar de si mesmo. São especialistas em ler as fraquezas alheias. E o mais assustador, eles não hesitam em usar isso a seu favor, principalmente se sentirem ameaçados, traídos ou desrespeitados. Eles testam, eles provocam, eles seduzem. E quando você menos percebe, já está preso numa teia invisível de controle emocional, onde tudo o que você sente está sendo cuidadosamente guiado pela mão invisível de um escorpiano. Mas não se trata apenas de vingança ou controle. O lado sombrio de Escorpião também vive no prazer que ele sente em explorar os limites do proibido. Eles são atraídos por tudo o que é oculto, misterioso, tabu. O que os outros evitam por medo, eles buscam por fascínio. Cultos secretos, rituais antigos, simbolismos ocultos, magia, poder, morte. Tudo isso os atrai. Escorpião é o signo que caminha entre os mundos, entre a vida e a morte, entre o visível e o invisível. Eles não têm medo do que está nas sombras. Eles são as próprias sombras. O escorpiano não ama, ele devora. Quando se entrega, é por inteiro. Mas o amor para ele nunca é leve. É denso, possessivo, sufocante. Ele quer saber tudo sobre você. Quer que você seja dele. Quer que você abandone tudo e mergulhe com ele nesse oceano escuro e profundo que é sua alma. E se você resistir, ele vai fazer você se arrepender. Porque ele sabe exatamente como fazer você sofrer, do jeito mais silencioso e destruidor possível. Mas o lado mais assustador de Escorpião talvez não esteja no que ele faz com os outros, e sim no que ele faz consigo mesmo. Escorpianos são autodestrutivos. Eles se sabotarão antes que o mundo tenha a chance de fazê-lo. Eles mergulham na dor, na solidão, no sofrimento, quase como se isso os alimentasse, como se precisassem morrer de tempos em tempos para renascer mais fortes, mais frios, mais impenetráveis. Plutão exige sacrifícios, e Escorpião sacrifica partes de si com frequência assustadora. Há uma escuridão que vive dentro deles, uma voz que sussurra coisas que ninguém mais ouve, que os empurra para o limite, que os faz querer controlar tudo, esconder tudo, dominar tudo. Mas essa mesma escuridão é o que os torna hipnotizantes. Escorpianos têm um magnetismo quase sobrenatural.
Um poder de atração que mistura medo e desejo. E é exatamente isso que os torna tão perigosos. Você sente que não devia se aproximar, mas não consegue evitar. E quando percebe, já está afundando. Escorpianos também são obcecados por segredos. Quanto mais oculto, mais fascinante. Eles investigam, desvendam, vasculham. São detetives natais da alma humana. Mas jamais revelarão os seus próprios segredos. Eles têm cofres mentais trancados com cadeados de sangue. Ninguém jamais saberá tudo sobre um escorpiano, porque ele acredita que revelar é se tornar vulnerável. E vulnerabilidade para ele é igual à morte. A frieza emocional também é parte desse lado sombrio. Eles podem cortar laços com uma facilidade perturbadora. Podem simplesmente apagar você da existência sem olhar para trás. E o mais aterrorizante é que muitas vezes fazem isso não por ódio, mas por autoproteção, para não sentir, para não se ferir, para manter o controle. Porque no fundo, por trás de toda a armadura de escorpião, há uma alma que já foi ferida demais e que agora prefere ferir antes de ser ferida novamente. Escorpião não é para os fracos. Conviver com um é como brincar com dinamite emocional. Eles te testam, te desafiam, te consomem, mas também te transformam. Porque ninguém sai igual depois de amar, odiar ou enfrentar um escorpiano. Eles são mestres da metamorfose, do renascimento, da destruição criativa. São a fênix e as cinzas ao mesmo tempo. Você pode tentar fugir deles, ignorá-los, evitá-los, mas eles sempre estarão lá, observando, esperando. E se você tiver algo que eles queiram, seja poder, amor, segredo ou alma, eles virão. Devagar, silenciosamente como uma sombra atrás de você. E quando você se der conta, já será tarde demais. O lado negro de escorpião não é algo que se entende, é algo que se sente. É um frio na espinha, um arrepio que você não sabe explicar, um silêncio cheio de ameaças, uma presença que te hipnotiza e te assusta ao mesmo tempo. Eles são os guardiões do submundo, os senhores da intensidade, os donos do veneno e da cura, o segredo e a revelação, a morte e o renascimento. Então, da próxima vez que cruzar com um escorpiano, olhe bem nos olhos dele, mas não por muito tempo, porque se ele quiser, ele vai te puxar para dentro. E lá dentro, meu amigo, nem sempre existe caminho de volta. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário dizendo o que achou e compartilhar com alguém que também precisa saber dessas verdades ocultas. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos motiva a trazer mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.